Então, nós vamos acalmando os nossos corações, buscando abrir a nossa mente, libertando o nosso espírito, para que possamos capturar todos os aprendizados que esse estudo pode nos trazer. Nós vamos nos ligando à espiritualidade maior que está conosco nesse estudo, especialmente o Eliamar que nos dirige. Vamos nos ligando a Maria, que nos enche o coração de amor, a Jesus, que nos enche o espírito de amor, e a Deus, todo misericordioso, que sempre tem compaixão por nós. Nos ligamos a todos esses nossos irmãos, dizendo a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um estudo repleto de ensinamentos e que possamos colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, gente. Paramos no capítulo Fim do Primeiro Reinado. Todo mundo já se achou aí? Todo mundo está achado? Vocês estão me escutando? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Alguma coisa na primeira página desse capítulo? Segunda? Estamos indo rápido, hein? Terceira? Eu achei aqui, quando começa assim, o mundo invisível. Mundo Invisível? O mundo Já achei. invisível, Já achei. porém, atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade após a anexação indébita levada a efeito pelas Forças Armadas de Dom João VI, em 1821, por inspiração de Dona Carlota Joaquina. O que é isso? Eu não entendi bem, não, esse negócio. Em 1821, Dom João VI, com o exército, capturou toda aquela região do Uruguai e anexou ao Brasil. Ah, E aí, pela inspiração do mundo invisível, né, por inspiração do alto, eles devolveram as terras ao país, né? E essa invasão aí foi inspirada pela essa dona Carlota Joaquina, tá. tá? É isso que você queria saber, Helena? Era isso que eu queria, não entendi bem, não. Legal. Mais alguma coisa nesse parágrafo, nessa página? A próxima página, alguma coisa? Na outra página eu anotei. Tem um parágrafo que começa assim: deputações populares. Acharam? Achei. Legal. Lá no meio está escrito assim: Dom Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do Major Miguel de Frias, que viera a palácio em busca da sua decisão quanto às exigências do povo, que lhe impunha o antigo ministério,
mandou chamar o chefe da guarda do regimento de artilharia, aquartelado em São Cristóvão, e lhe ordenou, com serena nobreza, que se reunisse com seus homens às tropas revoltadas, acrescentando generosamente: não quero que ninguém se sacrifique por minha causa. Olha que legal, né? Esse daí era Dom Pedro, né? Mais uma vez demonstrando ele por inspiração do alto sempre, né? Ele estava aqui em missão por Ismael. Você vê que quando teve a revolução, ele chamou o chefe da guarda e falou assim: vai lá e fica com os que estão se revoltosos para não haver briga, porque ele não quer ver ninguém morrendo por culpa dele, né? Por culpa de Dom Pedro. Então a gente vê que como tinha espíritos iluminados que estavam no nosso meio, né? E Dom João II era um desses daí, né? Dom Pedro II, desculpe. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Hoje a gente vai acabar o livro dessa forma, hein? Então a gente acaba esse capítulo. Não, depois disso daí, eu acho bom ler esse último parágrafo, que eu achei muito importante. Você quer que eu leia, Vera? Quer que eu leia, Vera? Quero, que eu não consigo. Tá bom. Depois da meia-noite, preferiu ficar só, na quietude de seu gabinete. Ali, atentou no patrimônio das suas expectativas. Através do silêncio e da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema, e às 2 horas da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer seus ministros e conselheiros, abdicava da pessoa do filho, na pessoa do filho Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. Desculpa, aquilo que a gente falou antes era Dom Pedro I, não era Dom Pedro II, né? Sim. Então Dom Pedro abdicou o trono em favor do filho dele, que era o Dom Pedro II, aí sim, Dom Pedro II, que tinha 5 anos na época. Isso a gente estudou nos livros de história, né? Que José Bonifácio era o tutor do Dom Pedro II, né? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Vera? Não, eu achei bonito essa parte. Legal. Embora Dom Pedro I fosse tudo aquilo que a gente leu sobre ele, mulherengo, um monte de coisa, ele tinha um bom coração, né? Ele tinha uma boa índole, né? Sim. Nesse sentido. Vamos para o próximo capítulo? Bezerra de Menezes? Sim. Alguma coisa na primeira página? Eu anotei. Não. Nos primeiros 2 capítulos, 2 parágrafos, alguém anotou alguma coisa? Não. No segundo parágrafo, começava: mal não haviam terminado as atividades bélicas. Eu anotei lá no meio dele, está escrito assim: segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares de sua obra. Ele está falando de Allan Kardec aqui, tá? Designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rosten, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Então a gente vê, né, que a gente tem. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente foca no Kardec, que trouxe a codificação para nós através das mensagens do Espírito da Verdade, né? Mas todo esse
todo esse material da, da Do codificação, Evangelho. ele estava alicerçado em cima de uma série de outros cientistas, espíritos também que vieram à Terra para poder dar suporte naquilo que o Kardec estava trazendo. Então, dá uma olhada. Se lembra qual que eram os 3 pilares do Espiritismo que a gente estudou lá na imersão doutrinária? Ai, não lembro. Religião, filosofia e ciência. São os 3 pilares do É, Espiritismo. Então, João Batista Rosten, que organizaram o trabalho da fé. Isso está ligado à religiosidade. Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico. Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica. E além disso, tinha Camille Flammarion, que falava sobre a parte do espiritismo. Então, a gente vê que como é bacana a gente ver que tudo existe um planejamento, né? E aí, às vezes eu fico às vezes envergonhado quando eu fico reclamando das coisas que acontecem na vida e que não são da forma como eu queria, né? Porque se existe um planejamento tão grande com tudo isso, e não é só para as grandes coisas que esse planejamento existe, para as coisas individuais também existe. Para cada um de nós existe um plano que foi traçado no plano espiritual para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se a gente tem a, o esclarecimento espiritual para isso, nós participamos desse plano. Então, como que a gente vai ficar reclamando daquilo que acontece na nossa vida se fomos nós mesmos que planejamos isso, com uma visão espiritual muito mais ampla do que a gente tem aqui como encarnado, né? Então, que a gente possa a gente possa entender que em todos os planos, em todas as coisas que existem na vida, existe um plano no plano espiritual. Então, se nós como diz a estamos Valéria, aqui reunidos, é Aham. porque houve um plano espiritual. Isso, Foi isso. tudo planejado. Existe um plano. Fala, como, fala, como Cintia. diz a Valéria, tá tudo certo no plano de Deus, não tem nada errado. Nunca A tem gente nada tem que errado. só aceitar o que nos vem, né? E não reclamar. É isso mesmo. Existe um Difícil, ditado mas a que gente tem que aceitar. existe um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Vocês já ouviram esse ditado aí? Muitas vezes. Então, eu mudei esse ditado para mim, tá? Deus escreve certo por linhas certas, a gente que enxerga a linha torta. Com Não é verdade? certeza, é verdade. Então, tá bom. Alguém gostaria de fazer. Só complementando, Vera. É, existia, para esse momento em que nós estamos vivendo na Terra, existia no plano espiritual de ter vários grupos que tivessem se reunindo para poder suplantar esse momento de desafio, né? E um dos grupos somos nós, com certeza. Eu estava vendo no outro dia, desde que o Pingo de Luz começou a trabalhar e fazer assistência espiritual, nós já atendemos 180 pessoas na nossa assistência espiritual. É bastante gente, né? E quantas pessoas que não passaram pelo nosso grupo de vibrações e que no momento de maior dificuldade na vida deles receberam algumas palavras que ajudaram a passar por aqueles momentos. Nem que não nem que não Concordaram. permaneceram no grupo, né? Mas foi importante para aquela pessoa naquele momento. Então a gente não pode Naquele esmorecer, momento. né? A gente não pode esmorecer. Às vezes a gente ouve palavras que até chegam a desmotivar a gente porque a gente não está preparado para ouvir aquelas palavras, né? Ou ela foi dita de uma forma que machucou a gente, mas a gente tem que lembrar disso. Nós estamos aqui por um motivo e vamos continuar, né? Não é que não pode sair do grupo, claro que pode, mas eu peço, quando sair do grupo, saia para formar um outro grupo, tá bom? Seja o disseminador da semente, tá bom?
Alguma coisa a mais? Eu acho bonito, eu achava bom você ler, quando começa assim, todas as falanges do infinito. Daí para frente, nossa, é tão lindo tudo. Vale a pena ler. Aonde que está isso, Vera? Todas as falanges do Logo em infinito seguida. se preparam para a jornada gloriosa. Ah, tá vendo. Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. Então, se eu não me engano, ó, as primeiras obras de Kardec vieram lá pelos idos de 1940 e alguma coisa, né? Acho que é 49, se eu não me engano. Mas dá uma olhada, no próximo capítulo, no próximo parágrafo está falando: em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Vocês conhecem quem é Hahnemann? Foi ele que trouxe A homeopatia, né? a homeopatia. Homeopatia. E ele estava ligado à parte espiritual, tá? Então, você vê que aqui na frente mais um pouco na frente está escrito, mas era necessário que o espiritismo surgisse na Europa, porque lá estavam os mais ilustres pensadores, toda a parte, todos os cientistas estavam lá. Então era necessário que o espiritismo começasse lá. Mas vocês veem que o Brasil, desde cedo, acompanhava toda a parte espírita, todo o desenvolvimento espírita aqui no Brasil. A gente vai chegar num ponto que fala sobre isso. Mais alguma coisa? O meu próximo anotação é que no parágrafo começa com irmãos. Tem alguma Eu coisa? também pus. É aí mesmo. Aí eu li o parágrafo inteiro, eu anotei o parágrafo inteiro. Isso, é lindo isso. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra, idos de 1800, tá? Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. A gente não pode esquecer a quantidade de guerras que teve no século XIX, né? Isso aqui foi em 1818. Então ele falou do Isso. próximo século É, e do século próximo XX. século. Não, século Então, XX, né? Século XX. Que aí teve aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, muitas guerras, né? Foram. E teve lá o evento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que foi o Hiroshima e ápice Nagasaki. do morticínio, né? Face mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É preciso, pois, prepararmos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar as palavras da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça. Porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas,
não se verificará por enquanto com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Ou seja, o fim do mundo que todo mundo falava não é o término do planeta Terra, né? É a mudança moral do planeta Terra. E tem um detalhe aqui, né? Não se verificará por enquanto. Ou seja, ele está dizendo que um dia o planeta Terra vai acabar. Mas, gente, não vai ser agora, tá? Não vai ser agora, porque o planeta Terra ainda vai existir durante bastante tempo, tá? A civilização armada terá de perecer. Olha o que ele está falando aqui. Se lembra quando a gente estudou lá no livro, no estudo, na imersão doutrinária, quando Moisés vai com todo o povo hebreu lá para o deserto e fica lá 40 anos? Vocês se lembram quando a gente estudou isso, o que a gente falou? Que ele foi lá para que os velhos morressem, os velhos não, as pessoas com a ideia retrógrada morressem e ficassem somente os jovens, para que esses jovens, já com ideias diferentes, pudessem transformar, né, o povo hebreu naquele povo que ia trazer o Deus único e ser o berço do cristianismo futuro. Da mesma forma, ele está falando agora aqui, né? A civilização armada terá de perecer, para que os homens se amem como irmãos. Ou seja, aqueles que lutam com a espada, esses deixarão de existir no planeta Terra. Serão transferidos para outros planetas. Agora, ficarão aqueles que se amam como irmãos, né? E nós estamos no caminho, não estamos? Porque esse grupo aqui não está unido por um objetivo material, não é? Nós estamos unidos por um objetivo espiritual, pautado no amor, na caridade, na fraternidade, não é isso? Sim. Concentraremos agora o nosso esforço na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração dos seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiros. Se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Ou seja, o Espiritismo nasceu no velho mundo, mas é aqui que vai ser desenvolvido o arcabouço moral de amor do Espiritismo. Eu interpretei assim que algumas decisões podem nascer no velho mundo, mas nós aqui que seríamos como se fosse um poder moderador, mediador, para poder levar essa situação. Eu interpretei dessa forma. Quando ele fala aqui, eu interpretei da seguinte forma: ele fala aqui, se as verdades novas devem surgir primeiramente no novo mundo, ou seja, eu pensei na parte do Espiritismo, tá? O Espiritismo nasceu lá, tá? No velho mundo. É na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida. Porque se a gente for pensar bem, o Espiritismo fora do Brasil está muito ligado ainda à parte da manifestação, né? Poucos são os centros lá fora que se dedicam à parte religiosa. Não poucos, né? Mas aqui no Brasil é muito mais difundido a parte religiosa, né, do que a parte fenomênica propriamente dita, né? Então, o que ele está falando é o seguinte: lá nasceu, lá tem a base, lá foi colocado todos os fundamentos do Espiritismo, mas é no Brasil que a gente vai que vai colocar a vida do Espiritismo, que é a parte religiosa, né? Foi assim que eu entendi. Alguém tem uma opinião diferente?
Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na Terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Ou seja, estavam preparando todo... já estavam lá espíritos encarnados para poder transformar o Brasil na pátria do Evangelho, né? Ou iniciar isso, né? Dentro do guarda-chuva do Espiritismo. Alguma coisa a mais? Alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais esse trecho? Não. Mais alguma coisa nessa página? Esse próximo parágrafo também é bonito aí. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-se assim: descerás as lutas Eu leio para terrestres. você. Eu leio Tá. para você, Vera. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração. Não precisamos esclarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando isso com Bezerra de Menezes. Daí, em algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão.